4h39 de volta ao vivo com o Magazine nessa terça-feira. Gente, daqui a pouquinho tem mais brincadeira para você que está em casa, valendo dinheiro, tem fofoca do mundo das celebridades, tem receita gostosa, mas agora chegou o momento de você ficar bem informado com o nosso resumo de notícias. O abrigo Moacir Alves iniciou as inscrições do cadastro para pessoas interessadas em participar da seleção para o recebimento de cadeiras de rodas básicas para pessoas que têm o controle da cervical e do tronco. As inscrições ocorrerão de 8 às 11 da manhã e das 13 às 17 da tarde no setor de fisioterapia na sede do abrigo Moacir Alves, localizado na rua Professora Léa Alencar, número 1014, Alvorada 1, em frente à maternidade do Alvorada. O Cine Manaus disponibiliza 54 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Neri, no bairro São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira, a partir das 8 da manhã. Algumas vagas são para técnico de manutenção, líder de loja, vendedor interno, auxiliar administrativo, entre outros. Os candidatos interessados em uma das vagas de emprego devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos. E o Serviço Social da Indústria, o SESI Amazonas, abre inscrições para o curso SESI de Teatro para Iniciantes. É gratuito para o trabalhador da indústria e seus dependentes a partir de 16 anos. O curso terá início no dia 8 de abril. As aulas acontecerão em 2 turnos, pela manhã e à tarde, com duração de 3 meses. Outras informações através da Central de Atendimento do SESI, localizado na Alameda Cosme Ferreira, número 7399, São José 1, ou através dos números 3248-0468 ou 3216-1030. Muito bem, e olha, gente, com a declaração de imposto de renda, muitos contribuintes já estão de olho no dinheiro da restituição. E você sabia que é possível antecipar esse valor através de um empréstimo bancário? É isso mesmo. Só que essa ajuda precisa ser muito bem planejada para não se transformar em um problema. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Quem já fez a declaração do imposto de renda e sabe quanto vai receber de restituição, pode antecipar o valor nas agências bancárias indicadas na hora de prestar contas com a Receita. Esta gerente de banco diz que é possível ter até 75% da restituição. Vai passar por uma análise de crédito, não precisa de avalista e, de acordo com o relacionamento do cliente, a gente tem condições diferenciadas de taxa de juros para estar oferecendo. Mas este educador financeiro recomenda que é preciso ficar atento na hora de solicitar o adiantamento. Tudo começa com a sua declaração, porque se ela tiver informações pendentes ou você fizer alguma menção errada, você pode ir para a malha fina, você pode ter alguns problemas e aquela declaração que você levou ao banco pode não valer de nada. Outro cuidado apontado com ele é com relação ao uso em compras. Você faz um empréstimo hoje para pagar lá na frente. Então, você não sabe a data exata onde você vai ter a restituição. Então, você corre o risco de receber esse dinheiro hoje e ter que pagar sem ter recebido a restituição. Tem que ficar muito atento aí para não cair realmente na malha fria. Então, atenção aí aos contribuintes, prestem bastante atenção, tá bom, gente? E vai lá, receba, né, o seu dinheiro aí da restituição. Nada de cair na malha fina. Agora é o seguinte, vamos ao vivo para o estúdio do Cidade Alerta Amazonas, que eu vou conversar com o Mário César Filho, que vai trazer pra gente os destaques ainda dessa terça-feira. Cadê ele? Oi, Mário, muito boa tarde. Sim, boa tarde a você, Nath, Mica, você que acompanha o Magazine em todo o estado. Você está de amarelo? Pois é, hoje estou de amarelo. Você sabia que amarelo, quando eu vejo amarelo, eu gosto dessa cor, né? E amarelo dá vontade, em mim, dá vontade de sorrir. Você acredita? É uma coisa boa então, né? Pois é, coisa boa, amarelo. Né? Azul é paz, mas amarelo em mim, quando eu vejo assim, eu fico sorrindo. Que bom, olha, gostei, Mário. Agora é o seguinte, Sim. eu tô sabendo que hoje no Cidade Alerta Amazonas, você traz notícias pra gente de violência contra a mulher, de agressão, de assassinato. Infelizmente, mais notícias sobre essa contra a mulher, né, Mário?
Conta pra gente qual é o primeiro destaque do Cidade de hoje. É verdade, Nath. Olha, você lembra do caso Bruna Freitas, a jovem de 23 anos que foi encontrada morta no bairro Parque 10? Você lembra, inclusive, tem um vídeo do momento em que traficantes, membros de facções criminosas rivais chegam para executar um desafeto aí, ó, desse vídeo, e ela aparece. Você lembra isso que a gente mostrou aqui na época? Olha só ela correndo. É o momento em que ela está correndo e a troca de tiros, né? E o corpo dela apareceu no Parque 10. Depois disso aí, ela teria sido levada para este local e foi assassinada. Aí, essas imagens de arquivo na época, o corpo apareceu exatamente nessa área que fica em uma região de mata, né? Você está vendo que tem aí essa via, mas tem também essa região de mata, não é um local movimentado, por isso esse corpo foi deixado aí nesse local. O que é que aconteceu? Novidades sobre o caso. A Polícia Civil do Estado do Amazonas concluiu que o traficante conhecido como Carlinhos do Alvorada, na época namorado da vítima, foi o mandante do crime. Foi o Carlinhos do Alvorada, o traficante Carlinhos do Alvorada, quem mandou matar a Bruna Freitas, de 23 anos, viu, Nath? A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Paulo Martins, ele que é titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, e daqui a pouco a gente vai trazer toda a história, as novidades que o delegado Paulo Martins tem sobre o caso Bruna Freitas. Que pena, né? Realmente uma fatalidade. Às vezes o agressor, o mandante, ele não aceita o término, o fim do relacionamento e faz uma coisa dessa como aconteceu com essa moça. Infelizmente, veio a óbito. E você traz outro destaque pra gente também, né, Mário? Sim, pois é, mais um caso de violência contra a mulher. Ontem, aqui no programa da Família Amazonense, no Cidade Alerta Amazonas, o que é que aconteceu? Nós trouxemos a entrevista de uma mulher que foi agredida, né? Pelo próprio marido. Não é esse caso não, tá? Pode voltar aqui para mim. Não é esse caso não, esse caso aí é do médico, aquele médico que voltou, mas não é esse caso. A entrevista que a gente tem exclusiva, viu, Nath, é com um médico acusado de ter agredido a própria esposa, crime que aconteceu em uma voadeira, né, no flutuante. Eles estavam no flutuante, né, numa festa, teve uma briga, e aí nesse trajeto do flutuante, né, da embarcação... Viralizou na internet esse caso nesse fim de semana, inclusive, né? Muita gente compartilhando no WhatsApp, no Instagram... Eu vi essa situação também. Exatamente. Ontem nós trouxemos aqui, né, em um link ao vivo, a entrevista com a delegada da mulher, a Débora Mafra, e também a sonora entrevista com a vítima. A vítima relatando o que tinha acontecido, inclusive com hematomas, né, visível hematomas no rosto. O que é que acontece? Hoje, o médico concedeu, o acusado, o médico, concedeu uma entrevista exclusiva ao Cidade Alerta Amazonas, e daqui a pouco nós vamos trazer essa entrevista aqui no programa da Família Amazonense. Vou assistir porque eu quero saber o que ele vai falar, Mário, qual é a forma que ele vai tentar justificar o injustificável, né? Porque de forma alguma a gente aceita qualquer tipo de agressão, seja ela física, psicológica, moral, qualquer tipo de agressão contra a mulher é crime. Vamos ver então o que ele falou nessa entrevista. Eu vou ficar ligadinha no Cidade Alerta Amazonas para acompanhar, Mário. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e daqui a pouco estamos aqui, minha amiga. Hoje ela está de amarelo, né? Abraço. Tá certo, Mário. Obrigada. Até já. E olha, agora é com você, Mica. Conta pra gente o que nós vamos ter no Magazine. Gente, chegou a hora da gente falar sobre o quê? Sobre saúde aqui no Magazine. E no quadro Viva Bem de hoje, nós vamos falar de um assunto que ainda causa dúvidas em muita gente, viu? É o reumatismo. A maioria das pessoas acaba pensando que a doença é só doença de quem tem mais idade, só tem a ver com a articulação, com os ossos, mas não, viu, gente? O assunto é bem amplo e merece a nossa atenção. Veja agora nessa reportagem da Carol Queiroz e do Carlos César. Como são transmitidas as doenças contagiosas? A Lívia tem 32 anos e é professora. Aliás, lecionar sempre foi sua grande paixão. Mas há alguns anos, dar aulas seguidas por longos períodos se tornou doloroso para ela.
Tudo começou quando ela sentiu que a pele estava diferente, como se estivesse dura, rígida. Eu fui para uma dermatologista ver a pele, né? Como toda mulher gosta, né? De ser vaidosa. E ela verificou que minha pele estava muito esticada. Por isso me encaminhou para o dermatologista. Chegando lá, ele fez o teste, que é puxar a pele, verificou que eu tinha a pele endurecida em algumas partes e mandou eu fazer novos exames. E através dos exames de sangue e também fiz tomografia de pulmão, detectei que eu também tinha problemas no pulmão, aonde no dia a dia me causa perda de fôlego para fazer certas atividades. Neste momento, apesar da falta de ar e da pele, ela não sentia dores. Mas anos depois, isso mudou. Começou a aparecer meus dedos inchados. Fiquei com dedos inchados e eu voltei pro médico. E foi quando que eu, além da esclerodermia, que é a primeira doença que eu descobri, eu também descobri que eu tinha artrite reumatoide. Somavam-se então 2 doenças reumáticas. E aí o afastamento do trabalho foi inevitável. Eu passei por 6 meses para fazer apenas fisioterapia, para ver se eu conseguia ter uma melhor condição de dar aula. Lívia conta que não tem sido fácil. A doença causa muitas limitações. Hoje, mesmo tentando trabalhar e seguir a vida, ela enfrenta dificuldades. Enquanto que eu achar que eu estiver conseguindo dar aula, eu vou dar aula porque eu gosto de dar aula. Mas no momento que eu achar que eu não estiver conseguindo mais fazer minha profissão, claro que eu vou sair. Eu tento viver com alegria, mas tem dias em que eu preciso de ajuda. Porque se eu não tivesse meus pais comigo, se eu estivesse morando sozinha, eu não ia conseguir fazer muita coisa do que eu faço. Graças a Deus, meus pais estão ali para me ajudar no dia a dia da minha vida. Por eu estar com problema no ombro, eu não consigo mais tirar a roupa sozinha, vestir roupa sozinha. Então, pessoas que têm reumatismo vão ter, às vezes, podem ter problemas de não conseguir fazer ter mais autonomia de fazer algumas atividades. Por isso, elas sempre vão precisar de alguma ajuda do familiar ou de algumas pessoas que estiverem em volta para ter essa ajuda. Olha, a Lívia não está sozinha. No Brasil, a estimativa é que mais de 1 milhão de pessoas sejam acometidas por doenças reumáticas. E se engana quem ainda tem aquela ideia de que reumatismo é doença só de idosos. Isso não é verdade. Crianças e adolescentes também podem ter. Aliás, o termo reumatismo não significa uma doença em específico, como muita gente também pensa, mas sim um grupo que abrange mais de 100 enfermidades. É muito importante a pessoa identificar qual realmente é o sobrenome da doença que ela tem, para aí sim poder fazer um tratamento adequado. Mas elas têm uma característica em comum que une essas doenças em um único grupo. São as dores nas articulações. É característico de algumas doenças as manifestações chamadas extra-articulares. Por exemplo, o lúpus frequentemente acomete a pele. Febre reumática pode dar no coração, né? Outras doenças atacam os rins, o cérebro. Então, por isso que é importante a gente determinar exatamente qual é a causa daquela dor para fazer um tratamento para evitar tanto a progressão da doença nas articulações quanto no organismo como um todo. Inclusive, algumas dão sintomas muito parecidos com a virose. Então, a pessoa tem que pensar nisso. Ela sente aquele cansaço constante, aquela fadiga. Isso pode estar relacionado, se tiver junto com dores articulares prolongadas ou uma rigidez matinal. Tá? Esse é um sintoma muito importante, que é quando a pessoa acorda de manhã e está com as juntas duras, endurecidas. E ela vai se movimentando e ao longo do tempo elas vão se soltando. Diante de tantas possibilidades, o tratamento pode ser amplo e depende diretamente do diagnóstico. Falar de causas e prevenção também é complexo quando o assunto são as doenças reumáticas. A grande parte dos reumatismos tem origem genética. Então a pessoa nasce com aquela programação para desenvolver em determinado momento o lúpus, a artrite reumatoide,
Outras podem ter origem de uma infecção, um vírus, uma bactéria que podem propiciar isso de certa forma. Mas de uma forma geral é muito difícil de você prevenir a maior parte dos reumatismos porque já tem aquela programação e isso é uma coisa para a medicina do futuro, né? Que é a manipulação genética, a correção de genes. Por isso é preciso estar atento aos sinais e lembrar que uma vida saudável é sempre a melhor opção. A atividade física regular, o controle de peso do corpo, né? Evitar ganhos muito altos de peso, controle da ingesta de alimentos saudáveis. O melhor tratamento para uma artrose não é a cirurgia de cara, é o fortalecimento. Então, se isso for feito ao longo da vida, você vai ter resultados muito melhores. Tá vendo só? Por isso que a gente sempre diz aqui, para ter alguns cuidados com a saúde, né? Ensinar seu filho que é pequenininho a ter ali alguns cuidados, não precisa ficar neurótica, né? Mas alguns cuidados, praticar uma atividade física, né? Ficar de olho no que acontece no seu corpo é sempre bom e garante que você tenha uma vida mais longa e com mais qualidade de vida, né, gente? Agora, Nath, falando aí em vida boa, né? Tá vendo que você já tá do lado da nossa receitinha doce? Porque vida boa é isso, né, gente? É poder comer, olha, coisas gostosas, como, por exemplo, esta daqui. O que é isso, hein, Mica? É uma torta de quê? É uma torta de banana, gente, com chantilly. E aí, essa base dela é um biscoito que a gente tem de amido, misturado, sabe com o quê? Com o quê? Vou fazer igual o Mário, eu te conto depois do intervalo. Porque fica uma delícia. Logo depois do intervalo a gente te ensina então a fazer essa torta de banana com chantilly. A gente volta já já.